eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Como se Deus é poderoso. E Ele foi confirmando tudo desde a abertura. Meu Deus. Por um momento pensei assim, gente, não preciso nem pregar, Deus já fez o que precisava fazer. E isso, meus amados, é como se eu, o pastor Neto, o Alexandre e o pastor Eli tivessem tomado um cafezinho junto hoje. Mas eu acho que a gente estava tomando era com Deus. E no mesmo tempo que ele falava comigo, falava com o Alexandre, que é meu irmão, e com o pastor Elite, um só espírito, amém? Isso é igreja, um só pensamento, amém? Meus amados, eu estou até nervosa, mas não nervosa para pregar, é um temor, o coração está batendo forte, tá glória a Deus. Desde a última vez que eu preguei, eu falei assim, eu não gosto de fazer profético, né? Mas não é porque eu não acredito na palavra profética, mas eu tinha medo de não levar a igreja para esse nível. Tinha medo de gaguejar, falar errado. Aí no outro culto eu estava dançando. Aí o pastor Elite falou assim, é agora. Ele só chega e falou assim, ó, entregou o microfone e falou, faz o profético. Aí eu só fui. E é assim que treina, meus amados. É nos desafiando. E enquanto eu fiz esse profético, o Senhor me mostrava aquilo que nós iremos ler. Abre em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, nós vamos ler do verso 1 ao 14, amém? Eu creio que muitos de vocês já conhecem essa palavra. Agora foi, estava no mudo do nada. E enquanto eu ministrava o profético nesse último culto, o Senhor me mostrava um vale de ossos secos, e era a nossa igreja. E Ele mostrava osso se juntando com osso. Mas aquele osso que não fazia parte do corpo, o Senhor descartava. E eu falava assim, Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? E Ele falava, eu quero restaurar o corpo de vocês. Eu quero restaurar a família de vocês. Amém? Vamos ler? 37:1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi, Senhor, tu o sabes. Então ele me disse, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como havia me sido ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, de ossos que se batiam contra ossos, e se juntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Meu Deus, ó Deus falando, tem corpo aí que às vezes está sem o Espírito. Meu Deus. Então ele me disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme
exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Porém profetiza e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Meu Deus, forte demais. E nós somos um corpo. E enquanto eu estava preparando essa palavra, lá no caso da minha sogra, ela acabou o culto, ela falou assim: vocês querem almoçar aqui? Eu falei: em nome de Jesus. Eu já estava pensando, ela só mandou a mensagem que a gente chegou de Andradas, ia ter que chegar em casa e fazer comida. Aí ela foi usada por Deus. Aí eu fui comer aquela comida gostosa, gente. Nossa, tão bom. Aí eu falei assim: agora eu vou fazer a palavra. E o Senhor, Ele me mostrava algo muito poderoso que eu quero fazer com vocês. Assim como o pastor Elide falou, não é apenas o pastor que faz o culto, somos nós, amém? Então nós somos participativos, amém? Então vai lá. O Alexandre é um osso, levanta aí, Alexandre. A gente vai formar o braço da igreja, amém? Aí a outra parte do osso do braço está ali no Marcos. Levanta aí, Marcos. É um vale enorme, olha aí. É um osso grande. Tava mais para ser o tíbia, não? Aí a outra parte do osso está ali no Salomão. Gente, eu não enxergo direito. Eu acho que é você mesmo, né? É. Aí o outro osso está ali na Patrícia, que ela está quietinha ali, ó. Levanta aí, Patrícia. Aí, gente, imagina o tanto de osso. Olha aí. Aí o outro osso está ali no pastor Elide, está mais pertinho do Alexandre. Aí acontece um grande som. Faz um som aí, Neto. Deus te abençoe, inventa aí. Olha lá. O osso tem que se encontrar. Se encontrem aí, se encontrem aí. Vão lá. Vai se juntando. Assim como a gente cantou, bem ajustados. Bem ajustados. Olha aí, olha aí. Aí, Ezequiel viu isso. Falou assim: Deus tem um corpo, uma família. Mas e agora, Senhor? E eis que Deus falou assim: profetiza agora. Amém? Agora a gente vai profetizar. Amém? Ossos secos, em nome de Jesus, venha o Espírito. Tá vendo, gente? Não precisa nem ensaiar. E aí, eu fico imaginando o corpo alinhado, cantando assim: eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei como um grande exército ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito Santo, Espírito que desce e faz o teu movimentar com o corpo e restaura e cura e tira todo o pecado e traz vida. Enche-nos de novo, papai, enche.
são uma bênção. Pode se assentar. Meu Deus. E meu coração está tutu. E esses ossos se juntaram. E eu falei, amém, Senhor, e agora? O que mais eu falo? E o Senhor me trouxe que por muitas das vezes nós, que somos um corpo, queremos colocar coisas que não pertencem ao corpo, ao nosso corpo. Pecados, inveja, falatórios. Sabe, meus amados, às vezes a gente esquece dos 10 mandamentos. A gente lembra de alguns. Amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o próximo como a ti mesmo. Não roubar, não matar. Isso aí pra gente é fácil, né? Não roubar, não matar. Às vezes até por questão moral, ética. É muito fácil. Mas às vezes a gente esquece daquela que fala assim, não levantarás falso testemunho. Nossa, e isso às vezes tem entrado muito dentro das igrejas, mas não dessa, amém? E por muitas das vezes nós queremos adicionar coisas que estão fora do corpo para dentro do corpo. E quando isso acontece, meus amados, o corpo começa a apodrecer. A carne começa a apodrecer. E às vezes para que o corpo não morra, precisa de uma amputação. Por exemplo, um diabético. Ele não pode comer muito açúcar, amém? E às vezes se ele exagerar, não conseguir controlar, eu já vi casos. Tem uns que perdem a visão. E tem outros que às vezes tem que amputar a perna, já vi. Foi cortar uma unha, tirar uma unha encravada, algo que estava enchendo o saco ali dele, pegou, tirou e acabou perdendo a perna. Justamente porque o diabético, ele quer algo excessivamente. Às vezes a gente quer um evangelho muito doce, meus amados. A gente só quer o doce, sendo que a palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra. O doce é bom, às vezes é gostoso vir para a igreja e falar assim, ai Deus, hoje eu não quero apanhar não, quero ouvir algo de cura, algo que venha sobre levantar o meu ego, alguma coisa assim. E o Senhor, às vezes, Ele vai falar sobre cura, vai falar sobre prosperidade, como acabou de fazer. Mas, meus amados, é hora da igreja parar de esperar que Deus fale apenas sobre isso. Mas Ele quer restaurar esse corpo. Ele quer falar conosco como uns filhos que Ele criou maduro. Ele quer levar nós para um novo nível. Ele quer fazer de nós uma igreja santa, uma noiva adornada, preparada. E o Senhor, Ele quer nos restaurar ao original, para aquilo que Ele criou. Vamos ver como começou a igreja? Abra a palavra de Deus em Atos 2. Nós vamos ler do versículo 42 ao 47. Amém? Olha como a igreja vivia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Meu Deus, eles contavam com a simpatia de todo o povo. Hoje eu abro as redes sociais, o que mais tem nos comentários é falando mal do crente. A gente não tem a simpatia do povo mais. Há uns anos atrás, você colocava no currículo que você era evangélico, pá, contratado. Você colocar hoje e falar assim, não quero não. O que está acontecendo conosco, igreja? Eles contavam com a simpatia do povo. Se alguém aparecesse para eles e falasse assim, nossa, estou precisando de ajuda, eu falava assim, olha, vai lá na igreja, você vai receber uma palavra. Lá tem pão, tem abraço. Que nem o Olavo, tem abraços quentinhos.
tem tudo que você precisa. E o que é interessante é que o Senhor acrescentava. O que eu aprendo aqui, igreja, é que somente Ele pode acrescentar algo ao corpo, não nós. Às vezes a gente quer bancar uma de Deus, né? Quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Ah, mas se fosse assim. Ah, mas parece que está tão ultrapassado. Ah, mas se a gente fizesse dessa maneira, às vezes ia conseguir mais jovem. Ia alcançar mais criança. E aí o mundo tem se infiltrado dentro da igreja. Satanás está aplaudindo e Deus falando assim, misericórdia. Meu eu. O Senhor, Ele acrescenta. E o triste é quando às vezes Ele acrescenta e a gente não gosta daquele que Ele acrescentou. Alguém já aqui não gostou de uma parte do corpo? Gente, teve uma época que eu não gostava do meu cabelo. Eu tinha um cabelo coisa mais linda, parecia uma índia, assim, que tinha um cabelinho aqui assim. Só que, gente, eu tinha muito piolho, que não parecia um piolho, parecia uma fazenda. Era um... Minha mãe sabe, né, mãe? Olha, passei limão, coçava que era... Passei vinagre. Passei aquele tal de escabim que não serviu pra nada. Passei tinta no cabelo, não era nem pra colorir, era pra ver se a química coisava. Eles falavam assim, que diacho que é isso? Que é isso? E paf, morria, mas não. Sabe o que parou, gente, com os meus piolhos? Porque eu, além de ter uma fazenda de piolhos, eu tinha hectares de lêndia. E aí, parecia uma farofa. E eles eram sem vergonha, eles queriam se amostrar. Eu estava na escola, fingia que eu não tinha piolho, maravilhosa. E assim, eles do nada apareciam assim na minha testa. Eu falava assim, seu dedo duro. E aí, parecia uma farofa. Tadinho de mim. E aí meu irmão falou assim, Carol, por que você não queima eles? Eu falei assim, tá queimado em nome de Jesus. Peguei uma chapinha, meu cabelo era liso. Peguei uma chapinha. Aí eu passei assim, ó, você só ouvia... Eu falava assim, morre em nome de Jesus. Gente, foi chapinha, prancha que matou as lêndias. Eu queimava elas com ódio, pegava o pente fino e pá, já saía tudo mortinho assim. E aí acabou. Só que aí eu entrei em outra fase, virei mocinha, meu cabelo fez assim, que nem da Hermione do Harry Potter no primeiro filme. Fez... E eu olhava e falava assim, parece que não sou eu. Às vezes a gente não gosta de alguma parte do corpo. É difícil de aceitar. Mas sabe o que Deus falava para mim? Você tem que cuidar. Você gostava de como ele era antes, mas se você cuidar, passar um Elseve, um Pantene, fazer uma hidratação, ele pode voltar do jeito que era. Então, meus amados, às vezes pode chegar alguma pessoa que a gente olha e fala assim, parece que eu não fui com a cara. Gostava de antes, como era. Parece que o sorriso dessa pessoa não me agrada. Ri de tudo que o pastor Lide fala. Aí não me incomoda. Mas aí Deus quer nos ensinar a tratar isso, a cuidar daquilo que a gente acha que não é bom. Porque se Deus acrescentou, é porque a gente precisava. Olha o tanto que a gente está precisando. Olha aí quantas cadeiras vazias. A igreja está cheia, mas olha quantas vazias. Olha quanto Deus precisa acrescentar para nós. Olha o quanto nós precisamos estar receptivos para receber essas pessoas. Para amar. Porque, meus amados, por mais que nós sejamos um corpo e Deus juntou tudo o ossinho bonitinho, colocou pele, colocou espírito, ainda falta muita parte desse corpo. E eu e você temos a missão. Sair na rua olhando assim, falando, nossa, parece que faz parte do meu dedo mindinho. Vamos levar para a igreja. Comece a pregar, a falar de Jesus através da sua vida diariamente. Foi que eu chamo você de bispo, estou profetizando. Como o pastor falou, às vezes um abraço. Às vezes você não precisa falar nada para aquela pessoa que está no seu serviço. Um abraço cura, meus amados. E somente Deus pode acrescentar cada parte. E quando Ele acrescenta, cada parte do corpo tem uma função, amém? Vamos lá, abrir em Efésios 4, verso 11 e 12. A minha mão tem uma função. A função dela, falando fisicamente, é de segurar, de fazer coisas manuais.
espiritualmente é para te abençoar, é para declarar cura. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Sabe, gente, quando a gente que é mulher, a gente tá meio capenga, tá bem assim, coisada, aí a gente faz uma edificação do nosso corpo. A gente fala assim: marido, em nome de Jesus, me paga um salão, uma unha para mim fazer. Aí ele olha e está edificado o corpo. E tem muitas coisas que o Senhor quer trazer para nós. Ele quer aperfeiçoar. E através dos dons. Amém? E Ele nos chamou para um propósito. Ele já escolheu quem aqui vai ser pastor, quem aqui vai ser mestre, quem aqui tem o espírito de evangelista. E inclusive hoje é dia 25 de janeiro. Hoje faz 2 anos que eu e o Neto fomos consagrados aqui a pastores. 2 anos. E o mais legal é que ele pregou de manhã e eu estou à noite. Olha que bênção. E essa foi a palavra que foi lida. Quase fiquei cega. Foi tanto óleo nos meus olhos, gente. E ardia. Eu falava assim: isso, Senhor, limpa a minha visão. Então, cada parte do meu corpo tem uma função. Dos meus pés suportar o meu peso. Das minhas pernas fazer eu andar. E cada um de nós temos uma função dentro desse corpo. Falei para o seu irmão: você tem uma função. Não é só ficar sentado. Nem que seja um abraço. Talvez seja a sua função. Amém? E essa função nós devemos tratar com amor. Porque a gente trata o nosso corpo com amor. E nós temos que cuidar dessas funções, desses dons, desses ministérios que Deus nos entregou com amor. Amém? Abra 1 Coríntios 13. Quero escolher uma pessoa. Mariane. É que você sentou? Quem? Anacleto. Vem cá, Mari. Não é mais nada difícil, não. Gente, eu aprendi uma oração com o bispo que eu uso até hoje. Ele falou assim: teve um... O que era mesmo? Eu acho que é... Não foi não. Foi uma conferência de libertação com o bispo Léo, há uns anos atrás. Aí ele tava só fogo, né? Aí ele falou assim: todo mundo que é líder, pastor, se junta aí no bispo que vai sair dons espirituais, não sei o que mais. Aí o bispo estava aqui no meio, todo mundo tá com a mão. E eu falei: e agora o que eu faço? O que eu peço? Aí a única coisa que veio em mim: amor. Aí ele falou 1, 2, 3 e puf. Caiu todo mundo que nem uma jaca. E eu só tinha uma visão de uma luz muito forte, tirando do coração dele e colocando no meu. E aí eu falei pro bispo: bispo, pedi o dom de amor. Aí ele me dava umas dicas que eu não sabia que era dica. Ele falava assim: ó, o dom de amor é pastoral. Eu falava: obrigada. E ele falou assim: vou te ensinar uma oração. Aí o que você vai fazer, Mari? Você pode olhar para trás. Passa uns versículos. Mais um. Mais um. Aí. Toda vez que aparecer a palavra amor, você vai falar o seu nome. Exemplo: a Carolina é paciente. Pode até colocar antes do amor. Assim, ó: a Carolina é benigna. A Carolina não arde em ciúmes. A Carolina não se ufana, não se ensoberbece. Amém? Você vai profetizar isso sobre você. Volta lá, irmão. A Mariane é paciente, é benigna. A Mariane não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. A Mariane tudo sofre, a Mariane tudo crê, a Mariane tudo espera, a Mariane tudo suporta. A Mariane jamais se acaba.
Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era uma menina, eu falava como menina, sentia como menina, pensava como menina. Quando cheguei a ser uma mulher, desisti das coisas próprias de menina. Porque agora vemos como em um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a Mariane. Estes três, porém, o maior destes é a Mariane. Glória a Deus. Vocês já ouviram aquele ditado que diz que roupa suja lava em casa? Quando ela tá na casa, né? Aí, ó. Por isso que tem que ser igreja, né, irmão? Né, pastor? Glória a Deus. Então, meus amados, quando eu passava alguma luta, quando o irmão não olhava para mim, eu falava assim: a Carol tudo sofre, a Carol tudo suporta, a Carol tudo espera. Eu espero no próximo culto, Senhor, um sorrisinho. Aí se não tinha eu de novo, a Carol tudo suporta, a Carol tudo espera. Eu aprendi com o meu bispo, meus amados. Comece a exercitar. Sabe por quê? Você tem que ser o amor de Jesus na terra. Você tem que tratar o corpo com amor. Você tem que suportar tudo pelo corpo. Às vezes você vai ser como os pés que suportam o peso do corpo. Suporte esse peso junto com seu irmão. Amém? E o coração precisa estar saudável. O nosso coração é o coração do corpo. Em Ezequiel 36, 26 fala sobre isso. Que tirarei de você um coração de pedra e colocarei um coração de carne. E por isso que muitas das vezes a gente não consegue amar o nosso irmão. A gente está com o coração empedrado. A gente às vezes fala assim: nossa, mas o culto foi tão ruim. Parece que não tinha, assim, não teve nada. Mas deixa eu falar, qual que é a intenção do seu coração? Meus amados, teve o MAP, né? Qual que era a nossa intenção? Quando a gente ouve falar MAP, a intenção do meu coração: meu Deus, vou receber profecia de todo mundo, do bispo Léo, do pastor Alessandro, do bispo Ney, da bispa Ké, isso aqui é mais. Então meu coração arde, eu falo assim: Jesus, tu vai falar comigo, tu vai fazer alguma coisa nova. E aí a intenção do coração de todo mundo lá era a mesma coisa. Então o fogo desce. Se para você o culto não tá bom, é porque a intenção do seu coração tá ruim. É você que faz o culto para Deus. Ah, o louvor não foi legal. É porque você não adorou direito. Porque às vezes a gente ficava aqui em cima, gente. Aí o Neto cantava uma música animada. E eu assim, ó. E nem o irmão. Aí eu... Gente, quando a gente vê vocês sentados, dá um desame, quase que eu sento também. Adora. É só às vezes 30 minutinhos. Às vezes você trabalha numa sapataria, fica 8 horas por dia em pé e não aguenta ficar 30 minutos em pé para adorar o Senhor. Vai cair tua mão se bater palma? Gente, qual a intenção do teu coração? Às vezes nosso coração está empedrado, está duro, não consegue perceber Jesus nos mínimos detalhes. Mas Ele está aqui, está fazendo, está trabalhando. Está quebrando o coração de pedra e colocando o coração de carne, amém? E assim também, se um corpo não tem coração, o corpo é declarado como morto, amém? Mas às vezes o coração bate. E outra coisa que se parar é declarado como morto é a mente, o cérebro. E quem que é a mente, o cérebro da igreja? Se uma igreja não tem a mente Cristo viva, é um corpo morto. É declarado como morto para Deus. Ele fala assim: olha lá, não estão fazendo nada que eu pedi. Não estão fazendo nada que eu ensinei. Olha lá, meu filho, você entregou a vida por eles, eu os amo, mas eles não estão entendendo
que você é o cabeça. Não é as ideias da pastora Carol. Não é as minhas ideias, os meus achismos, aquilo que eu penso que tem que sobressair. Mas é a mente de Cristo. Em Colossenses 1:18 fala sobre isso. Nós precisamos ter a mente renovada. Em Cristo. Nós precisamos ter a mente de Deus. Em Colossenses 1:18 vai falar que Cristo foi o primeiro dos filhos. Ele foi o primeiro, então Ele é a cabeça. E sabe o que o Senhor falava para mim? Uma criança, quando ela nasce pela cabeça. E Ele falava assim: Carol, uma igreja não se abre, uma igreja nasce pela cabeça, que sou eu. É Ele, meus amados. Quando é natural uma igreja abrir, um parto natural, o bebê vem pela cabeça. Quando ele está ao contrário, sentadinho, tem que fazer uma cesárea, tem que cortar, tem que ferir pessoas para se abrir e para ter um nascimento. Gente, nem tá parecendo eu. Aqui. É o Espírito, glória a Eu tava Deus. precisando do map. Glória a Deus, aleluia. É Cristo, glória a Deus. Amém. Então, meus amados, tire do corpo aquilo que não pertence. Tire seus pensamentos que é de você mesmo. Tire seu coração de pedra. Comece a amar abraço, porque aqui é uma igreja que abraça. O ano mais triste da igreja Viver foi quando o ano da pandemia, que a gente não podia se abraçar. Era tão ruim que às vezes eu não gostava nem de adorar, porque eu não conseguia abrir minha boca que eu adorava. Aí ficava abafado, parecia que eu ia morrer. Eu usava o óculos, aí neblinava tudo. Mas não tem coisa melhor do que se abraçar. Não tem coisa melhor do que amar, amém? Zele pela igreja, zele pelo corpo. Tire os sentimentos ruins. Tire toda inveja, toda ganância, todo falso testemunho, falso testemunho. Amados, vamos abrir em Apocalipse 3. Nós vamos ver João falando, né, sobre a igreja de Sardes. Apocalipse 3, nós vamos ler do 1 ao 6. Amém? Fala assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está? Mas a gente foi avivado, amém? Não estamos mais naquele vale de ossos secos. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Ei, amados, Deus, Ele está dando a dica, o manual do que a gente tem que fazer. Ele fala: eu vi que você estava morto, mas havia alguns que não estavam. Olha o que a palavra de Deus fala: porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. E o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eita glória. Não são todos, irmãos, que morreram, mas a palavra de Deus fala para aqueles que estão assim: você precisa ser usado para vivificar. Ele fala: se você permaneceu, você é digno de que eu fale. Jesus está falando isso. Eu vou falar diante de Deus e dos anjos o nome deles. Eu sei o nome de 6 de cor, né? Imagina ele falando: essa é a Sinara Ferreira Giannini Elídio. Ela venceu. Só que aí a Sinara não ficou só nela. Ela pegou e vivificou a Margarida Campos Ferreira da Silva.
é isso, meus amados. É a gente contagiar o nosso irmão. É a gente amar. Se vê que ele está morrendo, que ele está morto, vivificar. Trazer a vida que foi derramada em nós. Desperta, igreja. O nosso desejo a gente não pode mais desejar. A gente tem que ser desse nível. Os nossos sonhos a gente não pode mais sonhar. O nosso sonho, o nosso desejo tem que ser para Ele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E hoje a minha oração para o Espírito Santo que vivificou aqueles ossos secos é que Ele nos ensine a amar da maneira que Ele nos ama. Sabe por que é Ele que nos convence do mal? Se você, irmão, está pensando sobre algum irmão, às vezes você fala assim, eu vou, não vou, abraço, não abraço. Aí você luta a sua carne contra o Espírito. E o Espírito está falando, vai lá. Ah, mas eu não estou errada, mas vai lá, ama, conserta, vivifica, aviva. Isso é o Espírito Santo nos ensinando a amar como Ele nos ama. Perguntei para o irmão que está do seu lado. Há quanto tempo você tem ministério? Aí responde aí. Quanto tempo, pastor Lídio? Quantos anos faz? Gente, eu brinquei com o pastor Lídio hoje, ele me dedurou na frente de todo mundo. Mas que arma que eu já falo. Quantos anos você tem? O seu ministério tem? Aí, hoje eu me lembrei que eu fazia 2 anos como pastora, né? E o Senhor, Ele falou assim pra mim, Carol, você já nasceu com o seu ministério. A pergunta certa é, há quanto tempo você exerce o seu ministério? Porque Deus já tem algo preparado para você. Mas às vezes a gente fica dormindo, falando, Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que eu gosto. Meus irmãos, experimenta. Fala assim, nossa, será que eu gosto de cuidar de criança? Vou experimentar. Fala assim, ô Alessandro, deixa eu fazer uma aula experimental para ver se eu não vou fazer assim com eles. Aí, você tenta ver, você fala assim, não gostei não é para mim não, que eu quase quis matar eles. E esquece que você foi criança, né? Aí você fala assim, nossa, gosto tanto de sorrir, de brincar, eu acho que eu quero ficar lá na porta. Aí você vem, o dia da sua escala, bem num dia frio. Aí você fica lá assim, graças a paz, irmão. Aí você fala assim, não sei se isso é para mim. Mas busque. Fala com o Senhor, fala, Pai, eu não nasci à toa. Eu já tenho um ministério, me fala qual é. Eu quero exercer logo. Eu não posso demorar mais. Meus amados, quando eu era criança, me foi profetizado que eu ia ser pastora. Duvidei dele, Deus me perdoa, Pai. Duvidei. Que falei assim, como eu um dia serei? E quando o Bispo Ney comunicou a gente, eu lembrei justamente das profecias. Falei assim, Deus me perdoa. Porque às vezes pode demorar anos, mas a tua palavra se cumpre. Então, se você tem uma promessa, meus amados, não duvide. O Senhor vai fazer cumprir quando você estiver preparado. Amém? E agora, meus amados, depois que Deus falou isso para mim, que o meu ministério, desde quando eu nasci, Ele me levou ao Salmo 139. Salmo 139, deixa eu só ver o versículo aqui. 139, 13. Meu Deus. Olha que fala a palavra de Deus. É Davi falando, amém? Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. Meus amados, você é amado. Você não é rejeitado. Deus te fez de um modo assombrosamente admirável. Ele fez parte por parte.
não apenas desenhou o seu corpo, os seus órgãos, a sua aparência, mas Ele te deu um destino. Ele te deu uma história. Ele já criou tudo para você. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Os meus ossos não estavam escondidos de ti. Deus viu Israel que estava como um vale de ossos secos, mas não estava escondido de Deus. Quando em secreto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Ah, Senhor, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. E se eu contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Aí Deus me lembrou dessa passagem. Desde o ventre da sua mãe, Ele escolheu você. E aí eu lembrei de João. Meu Deus, quanta profecia teve na vida desse menino, ainda no ventre. Que ele iria pisar os 5 continentes. Apóstolo, profeta, pastor. Ele já nasceu com ministério. Mas é minha missão e do pastor Neto fazer ele conhecer esse Deus. Eu tenho orado assim para Deus sobre a vida do Mateus e do João. Senhor, que eles amem a Ti mais do que eu amo. Que eles não errem o que eu errei, mas que eles conheçam a Ti de um modo maravilhoso. Eu fico olhando para eles tão pequenininho. O João tão bonitinho, rindo. Parece um bulldogzinho fofinho, gordinho. Sorrindo. E eu falo a Deus, como o Senhor conseguiu entregar teu filho. Ele era tão lindo. E o Senhor só conseguiu entregar porque viu a mim, que era tão feia. Mas por conta desse ser humano lindo, chamado Jesus, que virou o Cristo, eu consegui me tornar linda aos olhos de Deus. Existe um chamado na tua vida, meus amados. O Senhor já tem o ministério, já tem aonde você se encaixa no corpo, aquilo que você precisa fazer, amém? Para encerrar, vamos abrir em 2 Coríntios 5. Deixa eu achar aqui. Nós vamos ler o verso 1 e depois o 10, amém? Diz assim, 5:1. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. O 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do... O que você tem feito, igreja, é bem ou mal. Ele preparou uma casa, um edifício para nós. Mas aquilo que você faz com o corpo, Ele vê. Quando você agride o corpo, Ele vê. Porque é templo dEle. Dentre tantos lugares, Ele escolheu morar em nós. E se você ainda insistir e falar, pastor, eu não tenho ministério, não tenho vocação para ser pastora, não tenho vocação para ser mestre, para ser evangelista, eu não consigo nem falar graça e paz para alguém da igreja. Estou me tremendo. Apóstolo, Deus é mais, não sei andar de avião, como que eu vou ir pelas nações? Só se eu tomar 3 Dramin, já chegar lá no outro lugar e amém. Aí no mesmo livro, no capítulo 5, verso 14, diz assim: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu
e ressuscitou. Agora vamos para o próximo, 18. Fala assim: ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Se você não sabe fazer nada disso, não sabe pregar, não sabe evangelizar, você tem um ministério chamado reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Agora olhe para o teu irmão, fala assim: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Meu Deus! Como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquilo que o pastor falou, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ele nos amou primeiro, e Ele fez de nós justiça de Deus. Esse é o nosso ministério, reconciliação do corpo. Se você é o braço do corpo e a outra continuação do seu braço do corpo, você está brigado com ele. Eu estou brigado com essa parte aqui, ó. Um bicho me picou, já cocei tanto, esse é o sangue. Aí essa parte está brigando com esse, que esse aqui eu estou ferindo. Está na hora de eu fazer um curativo, colocar um band-aid. Falar assim: não vou coçar você mais não, tadinho. Saiu até sangue, eu machuquei, eu feri meu corpo por conta de algo que me picou. Está na hora da gente curar, reconciliar com o corpo. Amém? Se coloque de pé. Meus amados, eu tenho uma coisa para dizer para vocês: assuma o seu ministério. A partir de hoje, ame, honre, exerça a sua função no corpo. Nós vemos na Bíblia a comprovação disso que eu falei, que nós nascemos com um ministério. Jesus, ele foi anunciado e ele já tinha o ministério da reconciliação com Deus. E Maria e José tiveram um papel de levar Jesus para esse caminho. Assim também como João Batista, ele já tinha sido profetizado que ele seria aquele que prepararia o caminho. Mas Isabel, como é o nome do... Jeremias? O nome do marido. O nome do marido é Isabel. Isso, o nome de Jesus. Sabia que era com Z. Quase falei Zaqueu, olha o pecado. Mas eles dois tiveram que levar João Batista até esse caminho para preparar para Jesus. E teve outro que também foi profetizado. Ele era consagrado. O nome dele era Sansão. Gostando de uma música do Sansão infantil? Fala assim: Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. É maravilhoso. E às vezes a gente é grandão, eu consigo, a nossa cabeça é assim, ó, do tamanho de um feijão. Porque a gente tem deixado a nossa cabeça governar em vez de deixar Cristo reinar, amém? E Sansão, ele errou. Não pensou, mas ele tinha um ministério, ele tinha um chamado. Mas foi decisão dele não conseguir chegar até a perfeição que Deus pedia para ele. Ele errou. Não errou, amados? Errou. Mas algo lindo que ele fez foi se arrepender. Então eu não sei o que você passou na igreja. Não sei se você errou. Não sei se você saiu do caminho daquilo que Deus mandou para você. Mas hoje é dia de você ser como Sansão. Ele não enxergava mais, mas Deus deu uma visão para ele se colocar no meio das colunas. E ele foi vitorioso. Ele morreu, mas foi vitorioso. Essa atitude dele pode ter feito ele ter morrido aqui na terra, mas eu tenho certeza que ele está no céu. Então, meus amados, todos nós temos esse chamado, mas é nossa escolha cumprir
ou não. Cristo, manso e humilde, assentou-se à mesa. Ele ama a mesa. Deus já sabia que ele ia ser carpinteiro. Ele gostava de fazer mesa. Filho de Deus se encarnou e assentou-se à mesa. Meus amados, se você sente no seu coração que precisa se reconciliar com Deus, Ele bate. fala assim: Senhor, eu errei contigo. Ele Eu deixei de amar. Eu quis trazer para o corpo coisas que não pertencem a ti. Vem até aqui na frente. E nós não iremos te julgar, mas nós iremos te abraçar como um corpo. E o véu se rasgou. Iremos te abraçar falando: e saia todo esse peso, Caminho, porque esse é o nosso nos Deus. deu plena comunhão. Ah, Jesus. Tudo que eu tenho é teu. É tudo teu, Jesus. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Jesus, nós queremos nos reconciliar contigo. Nós queremos ser como tu és. Nós queremos, Senhor, nos reconciliar com o corpo. Senhor, nós precisamos de ti. Jesus, sem ti nós não conseguimos sobreviver. Papai, nós estávamos como aquele vale, como ossos sequíssimos, sem expectativa de vida. Mas o Senhor trouxe o seu filho. O Senhor nos enxergou. E o Senhor falou, assim como está escrito: ficai em Jerusalém, ossos, porque eis que o Espírito Santo descerá. Ele desceu sobre o corpo. Ele que nos traz arrependimento. Ele que nos traz consolo. Ele que é o nosso amigo. Papai, que em nós o teu Espírito prevaleça. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, me deu. Nós temos total comunhão. E tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou Para salvar os perdidos, porque tudo que nós temos é teu. minha casa, meu dinheiro, o meu destino por inteiro, tudo é teu. E tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou é teu. Filho, minha casa, meu dinheiro, o meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo declare, diga, tudo é teu. Meu coração, a minha vida, tudo, tudo, tudo é teu. A minha casa, a minha família, a minha igreja é tua, tudo é teu. Oh, yeah. Tudo é teu. Yeah. Eu tenho que ser exemplo, igreja. Eu tenho que ser a primeira. Papai, me perdoa pelas vezes que eu achei que o meu título valia mais do que a outra parte do corpo. Me perdoa quando eu fui autossuficiente, Pai, achando que eu era a melhor pastora, quando o Senhor é o bom pastor.
Papai, tira todo o peso dos meus ombros, toda a culpa de achar que eu não consegui fazer algo. Mas me leva, Senhor, a descansar nos teus pastos verdejantes. Me leva a águas tranquilas. Prepara para mim uma mesa, ó carpinteiro, na presença, Pai, dos meus inimigos, para que haja reconciliação. Me perdoa, Pai, pelas vezes que eu feri o teu corpo. Me perdoa, papai, pelas vezes que eu não fui como tu és. Tudo é teu. Me perdoa pelas vezes que eu paralisei aquilo que o Senhor queria fazer em mim. Ah, papai, me perdoa pelos abraços que eu não dei mesmo sentindo vontade. Me perdoa pelas vezes que o Senhor falou para mim dar uma palavra para um irmão, mas eu tive vergonha e o Senhor usou outro. Mas não deixou a tua palavra, papai, não ser cumprida, o Senhor fez. Me perdoa, papai, pelas vezes que eu julguei, pelas vezes que eu deixei de falar contigo, pelas vezes que eu falei que eu não tenho tempo, sendo que o Senhor é o dono do tempo. Me perdoa, papai. Eu quero ser, Senhor, uma nova pastora em tuas mãos. Ah, Senhor, como o Senhor prometeu, coloca o teu coração em mim, Jesus. Tira de mim o coração de pedra, coloque um coração novo, coloque uma mente Tudo que eu nova, tenho é ah, Pai, tira todo o cansaço, tudo que eu sou é tira toda a falta de constância, filho. tira todo medo, Minha todo espírito de medo, todo espírito do Senhor, que meu não provém de destino, ti. Eu aceito apenas o Espírito Santo, o Espírito Santo agindo na minha vida, é Pai. teu, Jesus. E tudo que eu tenho é teu. Cristo, tudo que eu sou é teu. Eu assumo diante do corpo, me perdoa, Minha casa, meu dinheiro, o meu destino, por porque eu não quero fazer em vão aquela tua morte de cruz. Não é em vão pra mim, Senhor. Mas tudo na é nossa teu. vida, Senhor. Ah, papai, eu não negligencio teu sacrifício. Tudo é teu, Jesus. Tudo é teu. Pertence a ti, a minha vida. Tudo é teu. Papai. E depois disso, irmãos, eu tô sentindo tanto amor. Como tu, Um abraço. Jesus. Ah, papai. Não há ninguém Eu sinto a presença além dele de ti. Eu sinto que alguém vai me abraçar, eu não sei. Posso Que o ir Senhor está incomodando para me dar um abraço dele humilde pra assim. mim. Ele é meu pastor. Não há ninguém além de Alguém que o Senhor me alçar. Não há maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença
graça é mais desejável do que o ouro, do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como espero